90.5. Jornal Top Rio. Jornal Top Rio. E agora vamos conversar sobre uma pauta que está chamando a atenção, principalmente dos eleitores que participaram das eleições do Conselho Tutelar na cidade de Tamandaré. E vou conversar nesse momento com o presidente da comissão eleitoral, que está ligado também ao Condica lá em Tamandaré, que é responsável também quando acontece algo desse tipo, que nós vamos explicar agora aos nossos ouvintes, que é o seu Jaime. Seu Jaime, boa tarde, está na escuta, está me ouvindo muito bem? Sim, Luciano Santos, estou escutando muito bem. Jaime, nossa redação recebeu várias mensagens questionando sobre o resultado oficial da eleição para o Conselho Tutelar da cidade de Tamandaré, divulgado logo após a apuração da votação. Nossa equipe esteve presente na cidade de Tamandaré acompanhando a apuração, cujo resultado foi divulgado pela comissão eleitoral em um telão instalado na cidade. Este mesmo resultado foi publicado em primeira mão por nossa emissora nas redes sociais. Posteriormente, recebemos várias mensagens dos ouvintes, inclusive fotos de uma suposta ata de resultado que tem circulado nos grupos de WhatsApp com números diferentes dos divulgados anteriormente. Jaime, a população quer saber o que aconteceu que provocou a alteração no resultado divulgado no telão e o resultado divulgado em ata posteriormente. Houve alguma recontagem de votos? De fato, o que aconteceu? Foi que a mesa receptora, tudo que a mesa receptora passou para nós da comissão, que a gente estava presente junto com a promotoria em cima de cada voto, tudo direitinho, foi que o rapaz que estava digitando o resultado, ele passou urna por urna, está certíssimo. Quem tiver com uma planilha que está na rua, que somar a planilha, vai bater conforme o resultado final da comissão eleitoral junto à promotoria. Porque o que houve foi na hora de que o rapaz foi fazer a soma final. Na hora que ele fez aquela soma final, ele errou, entendeu? Foi esse equívoco que a gente, junto com a comissão, paramos nós com a promotoria para fazer essa correção e dar satisfação a todos os tamandarenses que realmente hoje clama resposta. Foi esse equívoco que aconteceu. Não foi alterado nenhum voto de qualquer um cidadão que foi para a urna, foi aparecendo aí. Se hoje você vê o resultado oficial, você vai ver que nele ele segue toda a urna que está na mão do cidadão. Então agora é injusto a comissão não corrigir esse erro e mostrar ao cidadão de fato o que é o papel da transparência, do que a comissão se comprometeu a mostrar a transparência ao cidadão de Tamandaré. Injusto seria a gente continuar com o resultado que o erro do rapaz que digitou, continuar com esse erro, dizendo que aquele fato era verídico. Não, fato verídico, tá, o que a mesa receptora apurou, tá, urna por urna, e aí a gente corrigiu e está dando hoje, de fato, transparência nas eleições de Tamandaré. Então, na ocasião aí, foi um erro de digitação e não um erro no processo eleitoral em si. Não, de forma nenhuma. A promotoria transparente, junto próximo com a gente, mostrou que a gente, desde o começo, trabalhando com muita transparência com os candidatos, conversamos, chegaram várias denúncias, nós apuramos as denúncias, demos resposta, e aí o que aconteceu foi o resultado final. O rapaz que digitou, ele digitou errado, só o erro final, mas o voto que apareceu da urna de cada candidato está na planilha que está rodando e circulando na rede social. Se cada um pegar seu voto e somar na planilha que está na rede social, vai bater com esse resultado que a gente hoje está oficializando junto com a promotoria essa divulgação. Você entendeu? pode nos informar também se houve alteração na colocação dos candidatos eleitos, se os 5 que foram eleitos na primeira publicação continuam eleitos mesmo depois dessa possível correção que vocês fizeram e já está, digamos aí, que acompanhado, tendo o aval também do Ministério Público? Sim, os cinco se classificaram, só mudou a ordem. A ordem, em primeiro lugar, como já vinha na 16ª urna, o primeiro lugar vinha com Bertilene. E de repente o erro dele foi na hora que ele botou voto a mais para Paula, que não tinha. O voto de Paula, a urna de Santo André, já tinha sido apurado. Então houve um equívoco. Quem ficou em primeiro lugar com 415 votos foi Desce, não Paula. Paula ficou no terceiro lugar, garantiu o terceiro lugar dela. Então, Jaime, então passa pra gente aí, por gentileza, até porque isso vai servir até para os ouvintes se situarem de fato da real situação da eleição. Como é que está agora
a contabilização desses votos em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado? Como é que ficou? Primeiro lugar ficou Bessilene. Com quantos votos? Com 415 votos. 415 votos, primeiro lugar. O segundo lugar Jodicinho, a esposa de Cinho, com 397 votos. Aí eu digo agora, a terceira colocação ficou Paula de Albero, com 337 votos. E a quarta colocação ficou Tia Ana, com 335 votos. E a quinta ficou o irmão André Filho. Irmão André Filho ficou na quinta colocação com 327 votos. Então os cinco eleitos na primeira publicação continuam eleitos. Houve aí apenas uma mudança de colocação devido aos votos que subiram de alguns, os outros que desceram. Mas e quanto aos suplentes? Houve também uma mudança aí na suplência? Quem estava como primeiro suplente desceu ou subiu? Os cinco suplentes permaneceram, eles só mudaram de ordem. Teve aqui eu vou passar para você agora o primeiro suplente. A primeira suplência ficou o irmão José Mário. Irmão José Mário com 303 votos, o primeiro suplente. Certo? Uhum. O segundo suplente ficou Tino Chegado, com 301 votos. E o terceiro suplente ficou Edson da Wadec, com 292 votos. O quarto suplente ficou irmão Jonas, com 266 votos. E o quinto suplente ficou Amara Lopes, com 235 votos. E para a gente fechar, Jaime, a soma total de votos válidos é a mesma. A diferença foi apenas na soma dos resultados individuais de cada candidato, não é isso? Não, a soma total de votos, faltou voto. Se você observar aí, teve suplente que recebeu mais votos, porque ele pulou, teve uma que ele não somou ela. Perante a mesa receptora, o que a mesa receptora passou, está certíssimo, é essa planilha que está na rua. Nós estamos corrigindo que a soma de votos nossa geral deu 4.332 eleitores que votaram nessa eleição. Certo. E caso alguém queira ainda sanar alguma dúvida, pode procurar a comissão, como encontrar Jaime e a equipe que trabalha nessa área? Pode sim, na Secretaria de Assistência Social, e nós estamos hábitos a dar qualquer transparência a todo cidadão e todos eleitores que votaram e os candidatos também que não tiver satisfeito com esse resultado, porque apenas a gente não fez contagem de votos, a gente apenas checou a planilha, de acordo com a planilha a gente achou essa irregularidade da nossa pessoa que passou as informações digitando. Então, por isso, a comissão, junto com a promotoria pública, eu entrei em contato com a promotoria pública que podemos dar um resultado de fato satisfatório e respeitosamente a todos os tamandaré e ouvintes da sua rádio. Então agradecemos, James, a disposição para nos trazer as informações concretas e assim esclarecer a população que merece, tanto os eleitores quanto os demais candidatos, a todos que participam desse processo. É de maneira democrática e dialogando que a gente toma o conhecimento, fica a par da situação e aí a gente não passa fake news para ninguém vai ser prejudicado. Concordo plenamente. A nossa transparência da Comissão Eleitoral, do Conselho Municipal da Vara da Infância do município, cada vez mais trabalhar com transparência e responsabilidade por cada voto, cada eleitor de Tamandaré, porque eu digo sempre que a Vara da Infância, hoje nós podemos dizer que os eleitores foram decidir a Vara da Infância de cada município. Então eu fiquei feliz pela quantidade de eleitores tamandaréenses que decidiram o pleito eleitoral de 2020 que vão assumir. Jaime, bom trabalho para vocês aí do Conselho, todos do Condica, e muito obrigado pelas informações. Por nada, meu amigo. 12h39 e agora nós vamos ler a nota do Ministério Público Estadual por meio de sua assessoria, porque a redação da Top Rio FM entrou em contato com a Promotoria de Justiça de Tamandaré. E a Promotoria de Justiça de Tamandaré esclarece que acompanhou no último domingo a apuração dos votos para o Conselho Tutelar. Isso foi no dia 6. Com a divulgação do resultado, ficou constatado um erro na fórmula utilizada na planilha eletrônica utilizada para somar o total de votos recebidos por candidatos durante a apuração das urnas. Diante desse fato, a Comissão Eleitoral realizou no dia seguinte a soma manual dos votos, de acordo com os números obtidos em cada urna.
A conferência apontou que não houve mudança na quantidade de votos recebida por cada candidato, tendo havido apenas correção relativa à soma, o que alterou a classificação de alguns candidatos, sem modificar o resultado final, entre eleitos e suplentes. Assim, não houve recontagem de votos, apenas exatidão na classificação final. Como o erro identificado foi corrigido e não maculou o resultado das eleições, a Promotoria de Justiça de Tamandaré indeferiu o pedido de providências e determinou o arquivamento do procedimento em questão. É a nota do Ministério Público Estadual por meio de sua assessoria, através da Promotoria de Justiça de Tamandaré.